Caros amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Bom, hoje eu separei alguns aqui de dois sites americanos excelentes, de primeira, que vale a pena a gente até comentar aqui, colocar em comum entre nós. Mas antes eu queria pedir para todo mundo o famoso like, ou o famoso compartilhar, né, para nós subirmos lá na... A gente, às vezes, coloca já Padre Pio no YouTube e aparece já vários vídeos nossos. Isso é ótimo. Quando isso acontece, é muito bom, porque mais pessoas que procurem qualquer coisa do Padre Pio, etc., podem assistir os nossos vídeos e, de repente, se interessar por essas histórias que nós estamos contando do Padre Pio. Principalmente por esse esforço que nós estamos fazendo para divulgar a devoção ao Santo Padre Pio. E já sabe, aqueles que se inscreverem no canal, que chegaram hoje, que não conhecem o canal, etc., inscreveu-se e serão incluídos seus nomes e as suas intenções na missa da próxima quinta-feira, ok? Então, não interessa quando você chegue aqui, não. Na próxima quinta-feira, quando você fizer a sua inscrição, seu nome será incluído. Bom, eu vou ler aqui algumas pérolas a respeito da devoção do Padre Pio à Nossa Senhora. Vocês vão ver como é importante a devoção à Nossa Senhora. Nós já falamos muito sobre isso nesse mês, mas ouvir do nosso Padre Pio tem um sabor especial, não é mesmo? Bom, vamos começar pela devoção dele desde a infância. Desde a infância, quem lê qualquer biografia do Padre Pio percebe, tem lá registrado, que ele fazia várias visitas à Nossa Senhora das Graças em Pietrelcina. Ele gostava de sempre ir saudar a Bela Senhora, como ele chamava, a Bela Senhora, né? E essas visitas não cessavam nem durante a guerra. Imagina, durante a guerra a região estava toda sujeita a bombardeios, etc. e tal, ou infantaria, sei lá o quê. O Padre Pio nunca deixava de visitar a Bela Senhora em Pietrelcina, na igreja. Segundo aspecto interessante para a gente considerar, na cela do convento, eu já expliquei o que é cela, né? É o quarto, né? Vem da palavra célula, que é o quarto. É que tem gente que vai pensar que cela é lugar de cadeia. Não tem nada disso. Originalmente a cela é o quarto, um aposento de um monge, de um religioso. Na cela do convento, na cela do Padre Pio, um dos poucos ornamentos que havia era uma imagem de Nossa Senhora pendurada na parede, onde ele punha os olhos ao fazer suas orações. Olha que bonito, né? Ele punha os olhos, fixava nela e ficava rezando o tempo todo. É uma coisa muito bonita essa compenetração do Padre Pio na hora que ele rezava o terço, na hora que ele rezava o rosário, né? Porque ele meditava. Não era só anunciar. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo de encarnação do Verbo. Pai nosso, pá, pá, pá. Não. Ele pensava durante a meditação, as orações. Até porque o rosário sem a meditação não é válido, tá? Eu assisti uma vez um teólogo espanhol dizendo o seguinte: quem rezar o rosário, ou o terço, digamos, sem meditar, ele rezou 5 Padre Nossos maravilhosos, 50 Ave Marias fantásticas, mas não rezou o terço. Olha, que isso é importante. Outra coisa, o rosário tem que ser balbuciado, é uma oração oral, não é ficar... Não, tem que rezar, ainda que seja mexendo os lábios, tá? Fazendo esses esclarecimentos é bom. Eu acho que nem todo mundo às vezes sabe dessas coisas, né? Eu pelo menos aprendi isso depois que eu tinha rezado muitas vezes 50 ou 150 Ave Marias sem meditar. Bom, então, foi nessa mesma... E ele oferecia para essa imagem
as suas alegrias e provações. Fantástico. Foi essa mesma imagem que o assistiu na hora da morte, sendo conformado pela vista da minha mama. Quer dizer, Nossa Senhora olhou para ele, ele olhou para Nossa Senhora a vida inteira, Nossa Senhora olhou para ele na hora da morte, né? Que coisa magnífica, né? Como nós devemos fazer a mesma coisa, imitar o Padre Pio, né? Muitas vezes olhando para ele, eu tenho aqui o quadro do Padre Pio aqui na minha sala, tenho a relíquia do Padre Pio, eu tenho uma imagem do Padre Pio, tenho lá em cima o Sagrado Coração de Jesus, que não está aparecendo bem aqui, e Nossa Senhora Aparecida. Olhar para uma dessas imagens, rezar com devoção, não rezar distraidamente. Terceiro ponto que nós coletamos aqui, a sua devoção a Nossa Senhora nunca foi superficial e interesseira. Isso aí nem precisava dizer, né? Conhecer o Padre Pio, mas sim de um amigo que tem fé, que crê e espera. Sua piedade, atenção, minha gente, atenção, eu já vou dizer que isso aqui é importante. Sua piedade não consistia em puro sentimentalismo, baseava-se na constante meditação das dores da Santíssima Virgem. Sentimentalismo é aquele sujeito que fala, minha mãe, ele vai diante de uma imagem, vós sois bela, formosa, etc. Ele até pode dizer essas coisas, mas ele não pensa, ele não faz uma meditação mais profunda, imune de sentimentalismos, às vezes bobos, né? Mas pensar nas dores da Nossa Senhora como corredentora. Não sei se vocês lembram que uma vez um filho espiritual do Padre Pio perguntou a ele como é que nós devemos nos comportar, assistir à missa. Ele falou, pensando na Virgem Dolorosa, né? E aqui ele pensava nas dores da Santíssima Virgem o tempo todo, quando ele rezava. E talvez por isso ele tenha merecido a graça dos estigmas. Nosso Senhor o tornou co-participante da paixão, com aquela frase que ele disse, associo-te à minha paixão, né? Tanto que ele meditava nessa associação das dores da Nossa Senhora com a paixão, que Nossa Senhora é chamada de corredentora porque ela sofreu todas as dores da paixão. Bom, o rosário foi sua companhia constante na luta contra o mal e na aquisição das virtudes e no desenvolvimento da graça. Chegava a rezar, isso nós já falamos, cerca de 34 terços por dia. Uma noite, acamado pela doença e incapaz de encontrar as contas do terço, ele disse a Frei Honorato de San Giovanni Rotondo, rapaz, pegue a minha arma, dê-me a minha arma. O Frei respondeu, mas que arma? Se não tem nenhuma aqui na sua cela. Padre Pio respondeu para ele, triunfalmente, olha que detalhe interessante, além de dizendo, o rosário, ele disse, a batalha que não se vença com o rosário, olha que impressionante. Ele aqui está fazendo uma afirmação, toda batalha que a gente enceta, utilizando essa arma, o rosário, a gente vence. O Padre Pio está prometendo isso aqui, né? Então vamos fazer isso. Às vezes a gente chora, fala, ai meu Deus, me ajuda, peço orações, começa a briga com a arma na mão, com o rosário na mão, né? E você vai ganhar a batalha. Isso é certo, isso é certo. Além de ser a operação predileta da Madonna, foi sua arma mais eficaz na conversão dos pecadores, pois como disse Nossa Senhora em Fátima, rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Nossa Senhora pediu isso em Fátima, e ele cumpria, né? Nós estamos com um projeto, aliás, vai depender dos recursos, por isso que toda hora eu peço para vocês, entre aí no grupo Filhos Prediletos do Padre Pio, faça uma colaboração, seja um propulsor da devoção ao Padre Pio, porque com isso nós também conseguimos meios para fazer algumas coisas que nós queremos fazer. Uma delas é uma distribuição em massa do rosário, mas só que nós estamos já em contato com uma companhia italiana que vai fazer uma réplica do rosário que o Padre Pio rezava, do terço que o Padre Pio rezava. Ele tinha aquele que ele carregava no hábito, evidentemente, na cintura e tal, mas ele tinha aquele que ele rezava
todos os dias, no dia a dia. E consta que existe esse rosário em San Giovanni Rotondo. Nós entramos em contato com uma companhia italiana e eles vão nos fazer um orçamento. Eu imagino que vai vir um orçamento gigantesco, porque vai envolver importação, etc. e tal. Mas nós queremos mandar para cada filho protegido do Padre Pio o rosário do Padre Pio, já bento por um sacerdote. É para pegar na mão, abrir o envelope e começar a rezar. Eu acho que vai ser um estímulo, não é? Poder rezar com um terço igualzinho do Padre Pio. Vamos ver se a gente consegue ter certeza que nós estamos fazendo uma réplica, tá claro? Mas isso tudo depende de recursos, né? Se nós tivermos recursos, nós faremos. Se nós não tivermos, vai demorar um pouquinho mais, e assim por diante. Mas como eu queria fazer isso, como eu quero entronizar o Padre Pio em cada casa, o máximo das pessoas entrando numa casa e falar, você também tem o Padre Pio em casa? Seria o máximo isso, né? Ou fazer adesivos para colocar no automóvel do Padre Pio. Tem 1000 coisas que nós poderemos fazer se nós tivermos os recursos. Quem nos dá os recursos? Os filhos protegidos do Padre Pio, que porque fazem esse sacrifício, recebem prêmios maravilhosos. Dá uma clicada aí só para você ver que coisas maravilhosas que você vai receber como agradecimento pelo fato de ajudar nesse apostolado. Mas não deixa para depois não, viu? Muita gente deixa para depois e esquece, e é complicado. A coisa mais fácil que tem aqui agora é dar uma pausa no vídeo e ir lá, pá, se inscreve e pronto, começa. Né? E o Padre Pio vai ser muito grato. Outro aspecto do Padre Pio, apesar da fama de sério, olha que interessante, né? A gente vê o Padre Pio sempre em situação de muita seriedade, mas a gente vê às vezes também o Padre Pio de uma fisionomia mais estendida, ou sorrindo, naquele filme que nós colocamos da inauguração da casa do Sollievo della Sofferenza, né? Do alívio do sofrimento. Ali ele está muito feliz, ele está muito contente, ele está sorrindo, andando no meio da multidão, porque estava completando uma obra que era o sonho dele, né? Bom, mas apesar disso, tudo que envolvia Jesus e Nossa Senhora era do seu interesse também. Foi flagrado inúmeras vezes emocionado ao recitar o Ângelus ou lendo visitas ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora de Santo Afonso Ligório. Ele se emocionava, né? Chegando à compulsão quando ele ouvia a performance de Beniamino Gigli, da Ave Maria. O Beniamino Gigli, para os que não sabem, ele era o cantor da época. Era mais que Caruso, era mais que tudo. Era o cantor, certo? Então fazia um sucesso fantástico. A gente pensar no Pavarotti, Andrea Bocelli, etc. Não, Beniamino Gigli, né? Ele era o cantor. E um dia ele foi se confessar com o Padre Pio. Eu vou ler qualquer dia isso aí, com um relato exato. Mas ele foi se confessar com o Padre Pio. E o Padre Pio gostou muito da confissão dele, da forma dele, e falou para ele, olha, eu quero você para ser meu filho espiritual. Venha morar em San Giovanni Rotondo. O Beniamino Gigli disse para o Padre Pio, mas eu tenho uma turnê pelos Estados Unidos, que já está marcada. O Padre Pio então disse para ele, tá bom, então você faça essa turnê, mas vá sempre acompanhado para não ter tentações, né? Leve algum amigo católico, fervoroso, etc., para você lembrar que aquela é a sua última turnê e para não cair em mundanismos e coisa assim. O Beniamino Gigli foi, fez a turnê, voltou e mudou-se para San Giovanni Rotondo e abandonou a carreira. Olha a força que o Padre Pio tinha de converter as pessoas. Tudo isso ele fazia o quê? Com a arma na mão. A arma do Santo Rosário, né? É impressionante isso aí. 6. Imitava com todo empenho as virtudes da Virgem Santíssima, para que, assim como Jesus leva ao Pai, sabia que chegaria a Jesus por Maria, que é o grande ensinamento de São Luís Maria Grande de Montfort, a Jesus por Maria. E a gente também pode dizer a Maria por Padre Pio, né? Nós chegamos ele pode nos fazer chegar a Nossa Senhora, e fazendo chegar a Nossa Senhora, ele nos coloca no bom caminho de chegar a Jesus, né? Com a devoção a Nossa Senhora.
Buscou nela, em Nossa Senhora, o exemplo para encontrar paz e serenidade durante as tormentas das provações que aconteceram durante toda a sua vida. Vocês lembram daquele vídeo que nós falamos, de uma carta que ele escreveu para o superior, que ele dizia que a alma dele era só sofrimento, que a alma dele era uma chaga de sofrimento, que às vezes ele pensava até que ia morrer, que ia desfalecer, tal era o sofrimento, e tal a noite escura da alma, onde ele não tinha mais nenhum consolo espiritual, e ele tinha que acreditar pela razão, a fé dele tinha que ser movida pela razão, né? É uma coisa impressionante, impressionante. Bom, ele buscava em Nossa Senhora, evidentemente, todos esses tormentos. Além dos desafios de vida de todo cristão, ele tinha que lidar com todas aquelas dúvidas e acusações que recebia constantemente pelos dons divinos recebidos. Ele era toda hora acusado, não, isso é bruxaria, isso aí é um charlatão, você está colocando um ácido na mão para machucar a mão e parecer que é uma barbaridade, né? Teve teve um ano, se não me engano, nós vamos ver isso aí nos processos do Padre Pio, que ele recebeu 19 pesquisas médicas para comprovar se aquilo tudo era verdadeiro. Imagina o sofrimento dele, os pés, as mãos, o lado esquerdo, né? Uma coisa tremenda. 19 num ano. 19 no ano é quase 2 por mês. E ele obedientemente submetia. Isso, a vida do Padre Pio era o tempo todo sofrimento, devoção a Nossa Senhora, devoção eucarística, a Santa Missa e confissão. As confissões salvando almas, continuamente, né? Mas, assim como outrora fizera Maria, Padre Pio também guardava todas essas coisas em seu coração. E agora aqui tem um fato que acho que pouca gente conhece, que é impressionante esse fato, que eu descobri agora nesse site, que é um site sério, que fala também da devoção dele a Nossa Senhora. Bom, num deles tinha um milagre curioso, que é o seguinte: foi o da rosa que ele mandou ser colocada em frente à imagem de Nossa Senhora no santuário Nossa Senhora de Pompeia. Ele mandou uma rosa, acho que ele fez uma promessa, alguma coisa assim, ou uma gratidão por alguma graça, mandou colocar uma rosa fresca. E o que aconteceu? Desde a entrega até o dia da morte do Padre Pio, a rosa permaneceu fresca e vigorosa. E mais impressionante ainda, foi que após a morte, a rosa fechou e voltou ao estado de botão. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Quantas rosas nós damos para o Padre Pio, hein? Nós precisamos dar rosas. Ainda seja uma rosa de ajudar o apostolado dele, de difundir o apostolado dele, etc. São rosas que vão ficar vivas o tempo todo. São rosas que provavelmente nos acompanharão até a hora da morte, né? Muita gente diz, não fala de morte, vamos falar da eternidade. Mas só que a eternidade tem os dois lados, né? Como a morte também. Nós estamos falando aqui de ir para o céu, ir para o paraíso, com a proteção do Padre Pio, com o Padre Pio nos assistindo enquanto filhos espirituais. Por isso, a nossa súplica, todas as quintas-feiras, a nossa missa de súplicas ao Padre Pio, a nossa súplica principal é que ele nos faça filhos espirituais dele. Bom, pessoal, com esse tema, nós já corremos aqui 20 minutos, eu encerro o nosso programa do dia de hoje e esperando ter mais coisas interessantes do Padre Pio amanhã. Fiquem agora com a Ave Maria por todos do canal, inclusive aqueles que deixaram a rosa murchar, né? Mas que nós vamos rezar para que a rosa deles floresça de novo, né? E acompanhe-os até o último suspiro, tá bem? Então vamos rezar essa Ave Maria e depois a bênção do Padre Pio, que aliás uma pessoa me perguntou, essa é a voz do próprio Padre Pio? A resposta é sim, é a voz dele que nós tiramos de uma gravação que se tinha registrado, então a bênção está na voz do Santo Padre Pio. Então, senhores, fiquem com a Ave Maria
e com a bênção do Padre Pio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Apostolica Ecclesia